Graças a Deus, amém? Quero saudar os irmãos com a gloriosa tarde, Senhor. Outra vez, nós vamos estar aqui, fazendo uma gravação aqui, essa noite, da palavra do Senhor nosso Deus. Um treinamento para que possamos estar preparados para a subida aos céus. Abrir as suas Bíblias Sagradas no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 4, diz a palavra: E enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habitava entre os querubim. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, toda Israel jubilou com grande júbilo até que a terra se estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não tenhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiu cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Amém? Graças a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, graças damos ao Senhor, meu Deus, por mais esta oportunidade. Oportunidade para nós que é única e verdadeira. Pai eterno, continua abençoando-nos, Pai santo e poderoso. Faz a diferença nesta noite. Quebra o arco, Senhor Deus, e corta a lança. Nos instrua, Pai eterno e poderoso Deus, aleluia, a respeito da palavra do Senhor, que nesta noite será aqui ministrada aos nossos corações. Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor fala nesta congregação. É o que nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. E você diga amém. Graças a Deus. Podemos se assentar. Muito obrigado por você estar de pé. Nós lemos este texto aqui e nós encontramos nesse texto uma passagem que vai ilustrar bem o momento em que nós estamos vivendo nesse período. E nesse período em que nós estamos vivendo, precisamos entender que as coisas que do passado parece que estão voltando outra vez à tona. E aí você pode pensar: como pode isso, pastor? Não é. É porque a Bíblia Sagrada, ela é atual. Amém? A palavra do Senhor renova todos os dias. No versículo 7, aonde nós fizemos a leitura, e no versículo 7, na King James, está escrito assim: Grande temor tomou conta dos filisteus, e comentavam entre si: Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós, nunca aconteceu algo assim. Ai de nós, quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de praga no deserto, e concluíram: Sede forte, ó filisteus, sede homens corajosos.
a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens, lutai bravamente. E assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencida. Amém? A diferença de uma leitura para a outra se corrige do versículo 7 ao versículo de número 10, que nós acabamos de ler, porque aqui fala que os filisteus concluíram após si, ao ouvir a notícia que a arca de Deus estava no arraial. E nesta noite eu queria ministrar a palavra de Deus aqui, do seguinte tema: vencendo as batalhas com Deus, não sem Deus. Amém? Vencendo as batalhas com Deus. E é muito interessante entendermos aqui que nós fizemos uma leitura que muitas vezes talvez seja até rara em ser feita. Por quê? Porque trata de uma vitória do adversário do povo de Israel. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai mostrar aqui um contexto pecaminoso em meu povo de Israel. Um contexto de relaxo, um contexto de pessoas que estavam se apostatando-se da fé em Deus para fazer guerras. A Bíblia diz aqui que esse povo começou a se contaminar-se. Os próprios homens que estavam carregando a arca de Deus para o próprio Deus, pela boca do profeta Samuel, eles eram reconhecidos por Deus, não pela humanidade, por Deus, como filhos de Belial. Esses homens eram maus, e a Bíblia diz que eles cometiam crime na casa do Senhor. Eles tomavam do sacrifício a força do que iria levantar para sacrificar. Eles se prostituíram-se na porta da tenda da casa do Senhor. Eles não tinham respeito com a lei de Deus. Eles eram homens descompromissados quanto à palavra do Senhor. Não obedeciam nem triz a palavra do Senhor nosso Deus. Houve-se uma guerra. Dudu dá a entender aqui que os filisteus revelaram uns aos outros, dizendo que os hebreus, observa que eles não chamaram eles de Israel. Israel, nação. Hebreus, povo nômade. Então, o nome hebreu significa um povo nômade. Um povo que não tem território fixo. Isso é um ato de humilhação ao próximo. Israel sabe que agora eles são Israel. E sabe que a terra que eles estão batalhando lhe é por direito. Ainda não é um Estado. Porque o Estado de Israel se deu a 1948. E aqui ainda não é um Estado. Mas eles defendem o território como terra da promessa, como Deus lhe tinha feito promessa desde o Egito. Amém? Quando Moisés apareceu lhes pregando para tirar-lhes da terra do Egito e lhe trazer outra vez a Canaã, a terra da promessa que Deus tinha feito a Abraão, nosso irmão. E a Bíblia Sagrada diz então que o povo que aqui está, eles apostataram-se da fé. Porque como é o sacerdote, é o povo. E aqui a Bíblia Sagrada diz que Ofni e Finés são maus homens, maus elementos. São homens maus, mas são homens que têm permissão de tomar o que é santo. Por exemplo, tocar na arca de Deus. Por lei, porque a Bíblia Sagrada os chama de sacerdotes. Por lei, eles podiam entrar e sair diante da arca de Deus. Fizeram uma batalha, fizeram uma guerra. Perderam 4.000 homens na primeira etapa de guerra. Os homens se desesperaram. Alguém ou algum capitão de guerra deve ter criado um planejamento mental. Deve ter pensado assim: o povo está enfraquecido. Perdemos 4.000 homens e o povo está desanimado para guerrear. Vamos fazer o seguinte: vamos subir a Siló. Vamos tomar os nossos sacerdotes. Vamos tomar a arca de Deus.
Vamos trazê-la para o campo de guerra. Vai fortificar o povo. Vai animar os guerreiros. Vamos fazer com que o povo ali possa estar disposto a esta guerra. E a Bíblia Sagrada diz que a conversa chegou em Siló. Uma ordem foi dada para que tomasse a arca de Deus e assim pudesse pegar e começar a fazer as guerras. E a Bíblia Sagrada diz que quando o povo viu a arca do Senhor, nosso Deus, ser levantada e colocada em meio ao arraial, houve uma grande grita, pastora Solange. Gritaram, aleluia, com tanta fé e veemência, que a terra estremeceu. Diga glória a Deus. Mas foi uma grita vazia. Foi uma grita sem arrependimento. Foi uma grita que não obtiveram sucesso, porque estremeceram as bases terrenas, a modo de assustar o adversário. Mas não foi uma grita que abriu os céus e Deus derramou um poder. Nós observamos aqui, pastor Solange, que nos tempos atuais estamos vendo pessoas que são verdadeiros filhos de Belial, com o domínio das coisas de Deus, tomando aquilo que é propriedade de Deus, apresentando ao povo e fazendo o povo acreditar, e fazendo o povo dar grita alta, mas é uma grita, pastor Solange, que não movimenta os céus. É uma grita que apenas espanta o próximo. É um barulho que apenas faz estremecer a terra. E vamos estremecer a terra e não estremecer os céus, para nada serve. Jesus Cristo, na palavra dele, no livro de Hebreus, está escrito assim: e ele moveu não somente a terra, mas os céus. Diga glória a Deus por isso. O homem precisa entender: vida sem altar de Deus, vida fora do altar do Senhor nosso Deus, não vai fazer guerras vitoriosas na terra. Pode fazer barulho, pode estremecer a terra, pode assombrar o vizinho, mas não vai fazer vencer a batalha, porque está fora da presença de Deus. Então, o sacerdote Hófni e Finéias, dois homens condenados por Deus. Deus já tinha falado que iria lhes destruir toda a sua casa. Não iria deixá-los mais crescer, porque eles eram homens maus, perversos, ladrões, prostitutos, mas tomava conta da seara de Deus. Há muitos anos eu venho falando isso para a igreja atual. Há muitos anos eu venho falando que Satanás está tomando conta da seara de Cristo na face da terra. São homens descompromissados, são pessoas descompromissadas, são homens e mulheres que verdadeiramente não têm nenhum apoio, pastor, de Deus, porque não buscam as coisas de Deus. Muito pelo contrário, as falácias que saem da sua boca, as doutrinas de demônios, têm fazido as pessoas desanimarem da caminhada, têm feito as pessoas pararem de ofertar a Deus com todo o seu coração. Então nós temos percebido isso, doutrinas de demônios sendo lançadas sobre a nação, cada vez mais um povo apático, cada vez mais um povo morno, cada vez mais um povo descompromissado. Por quê? Porque isso acontece. Mas na hora da guerra, na hora da batalha, claro que nós vamos nos apoiar em quem é maior. Claro que nós vamos buscar quem tem mais poder. Então eles olharam e falaram assim: vai em Siló, busca a arca lá. E trouxeram a arca. E o povo deu a grita. E os filisteus preocuparam com aquele barulho. Alguns deles perguntaram: que grita de grande júbilo é esta, vinda dos hebreus? Observa a expressão, hebreus. Não são israelitas. São o quê? Hebreus. Hebreu significa o quê? Um povo nômade, que não tem o quê? Um território para defender-se. É uma palavra de humilhação, porque eles não consideravam Israel como nação, mas como um povo nômade. Eles falaram: nós somos um povo, mas este povo é um povo que? Nômade. Então a Bíblia diz que alguém falou: é a arca do Deus deles que entrou no arraial. Quando esta palavra caiu aos ouvidos dos filisteus, os grandes valentes dos filisteus estremeceram, pastora, porque Deus faz as suas próprias guerras. Aleluia! Eles sabiam da história do Deus dos hebreus. E eles falaram: quem poderá nos livrar
da mão desses deuses. São os mesmos deuses que afundou no deserto o exército dos egípcios. Quem há de nos dar livramento da mão desses deuses? Nós iremos perecer. Nós não temos mais força. Em outra palavra, alguém deve ter olhado para ele e desanima, eu não subo lá mais, acabou. Por quê? Porque a arca do Deus, o Deus Todo-Poderoso, está no meio daquele povo. Quem somos nós para batalhar contra eles? Enfraquecer-lhe apenas em ouvir falar do Deus, o Deus Todo-Poderoso. Enfraqueceu a mão dos guerreiros. Mas alguém que estava ali, com astúcia, com um pensamento positivo, pensou, não. Os hebreus não têm condição de nos enfrentar. Deus deles só pode fazer algo para eles se eles forem fiel ao seu Deus. E nós temos visto que eles têm andado muitas vezes em rebeldia contra esse Deus. Fortalecei-vos, ó filisteus. Sede homens corajosos. Vamos batalhar e vamos vencer. E foi no que deu. A Bíblia diz que eles se levantaram, pastor Soares, como um homem só. E subiram marchando contra a Israel, que era para ser a vitoriosa na batalha. Mas a Bíblia Sagrada diz que Israel fugiu de diante dos filisteus. E caíram 30.000 homens. Da primeira vez caiu 4.000 homens. Da segunda vez caíram 30.000 homens de pé. E cada um israelita fugiu para sua casa. Escute isso aqui. Se não tem vida no altar, não entre no território do inimigo. Não faça barulho. Conserta a vida antes de levantar a voz. Porque o teu adversário, o meu adversário, ele é como um leão que anda de redor bramindo. As pessoas querem encarar as guerras espirituais com os símbolos espirituais. Os símbolos espirituais para nada servem se a tua vida não estiver conectada no altar com Deus. A sua vida tem que estar ligada na videira verdadeira nessa noite. Você tem que ser uma vara enxertada na videira, porque a sua batalha você perde quando você não tem vida no altar. É verdade. Com símbolos espirituais não tem nada como você fazer. Então as pessoas vão tomar símbolos espirituais. Eu estou com a Bíblia na mão, mas não tem vida no altar. Eu leio um versículo e outro, mas não tem vida no altar. Então tais pessoas vão perder batalha, porque o nosso adversário, diferente de nós, que não nos unificamos num bem comum, a igreja está sem unidade. E a Bíblia Sagrada diz que a igreja primitiva tinha tudo em comum, tinha unidade. Eles tinham tudo o que em comum? No partir do pão, nas orações e na comunhão. Eles tinham tudo em comum. Isso significa o quê? A igreja era uma rocha única. Era um corpo, mas um corpo firme. Hoje nós não temos mais unidade, mas os nossos adversários se unem para nos destruir. Os nossos inimigos, eles se unem como se fosse um homem só, para tentar destronar a nossa fé, para acabar com a nossa fé, para desmoralizar a nossa fé, para desmoralizar o nosso Deus. Eles se unem e sabe o que acontece? Muitas vezes eles acabam vencendo. E por que eles acabam vencendo? Porque eles pegam territórios fracos, homens que estão mais no mundo do que na igreja, pessoas que estão mais dispostas a viver o mundanismo do que uma vida de santificação dentro das igrejas. E aí o que eles fazem? Quando eles pegam povos que não têm nenhum tipo de comunhão com Deus, eles viram presas fáceis, pastora Solange, e sendo destruído. Eu fico pensando assim, que essa batalha pode ser a batalha dos dias atuais. Muitas vezes a gente pedimos, igreja, venha, vamos fortificar, vamos nos unificar. O inimigo está vindo aí, mas se ele pegar um povo fechado, um povo verdadeiro, um povo que está unido, ele não pode penetrar, ele não pode entrar, ele vai ter que bater e cair por terra. Aleluia. Glória
Quando Satanás se manifestou a Ananias e Safira diante do nosso irmão Pedro, a Bíblia diz que Pedro olhou para ele e falou assim: por que deixastes Satanás encher o teu coração? Eis aí os pés daquele que vai te enterrar. E morreu. Quando a igreja é unificada, a Bíblia diz que Paulo, olhando para Bagés, falou assim: a mão do Senhor está contra ti. Ele ficou cego por um período de tempo. Quando a igreja tem unificação e santificação, a Bíblia diz que Deus acrescenta os que hão de ser salvos. Aleluia! E aí você põe a culpa no líder, que às vezes não está fazendo o que você acha que ele tem que estar fazendo, mas é a falta de santificação. E se achegar-se ao trono de Deus, não parte apenas de dois líderes, de um líder, ou seja, que for líder. Toda a igreja tem que estar tudo em comum. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa com vocês. Um homem em pecado coloca um exército em perdição. A Bíblia diz que quando Josué saiu para pelejar contra Jericó, os muros de Jericó foram fendidos. Mas alguém no meio daquele povo tomou consigo uma capa babilônica, uma cunha de prata e um ciclo de ouro, se não me falha a memória, e escondeu debaixo da sua tenda. E a Bíblia Sagrada diz que outra vez o povo se levantou para fazer guerra. E foi fazer guerra a uma cidadezinha chamada Ai. Era tão desprezada por Israel, pastor Solange, que eles olharam e falaram assim: vai lá, manda uns 2, 3 mil homens, tá bom. Vai lá, só dá uma olhada, uma vasculhada para nós. Os homens foram e voltaram com as suas espadas nas costas, dizendo assim: ah, lá é moleza, tranquilo. Nós podemos entrar do jeito que nós quisermos, que nós vamos vencer. E a Bíblia Sagrada diz que subiu o exército. Mas chegando lá, Ai deu contra eles e matou 36 homens. Quantos homens? 36 homens. E sabe o que aconteceu, pastor Solange? 36 homens morreram. E a Bíblia Sagrada diz que o coração do povo se derreteu como água. Porque eles estavam unidos. E não sabendo eles que tinha um no meio deles que tinha roubado o que era do anátema, que é lá da terra de Jericó. E a Bíblia Sagrada diz que ele, quem? Josué, colocou a boca no pó e ficou da manhã até a tarde, até ouvir Deus falar. Sabe o que esse homem fez? No meu pensamento, ele colocou a cara no pó, pastor Solange, e não tinha palavras para expressar. Calado, retido, mente fechada, sem condição de fala, enjoelhado, prostrado, porque é um homem que escutou Deus falar com ele: olha, anima-te e tem bom ânimo, eu serei contigo. E na segunda batalha ele perde 36 homens. 36 homens para você não é nada, mas para Josué é muito, porque foram 36 ungidos de Deus, escolhidos para a guerra. Tem gente que não pensa nisso. Tem gente que pensa que uma alma sai, sai uma, Deus manda 10. Não, senhor, um vale 36 homens. Para nós, uma batalha, uma 36 homens, não é nada. Mas para Josué é muito, porque perdeu homens o quê? Ungidos, escolhidos de Deus para a guerra. E ele ficou ali prostrado até a tarde. Quando foi à tarde, o próprio Deus lhe falou: por que estás prostrado, Josué? Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Levanta-te, porque Israel pecou contra mim. Roubou, adulterou, escondeu. Há pecado em Israel. Por isso que vocês perderam a batalha. A Bíblia diz que ele foi de tenda em tenda e achou que a casa de quem? Acã. E chegando na casa de Acã, é Acã, Amã? Acã. E chegando na casa de Acã, a Bíblia Sagrada diz que ele olhou e falou assim: dai glória a Deus, Acã. Porque Deus me revelastes que tu roubastes e escondeu debaixo da sua tenda. Tem muita gente com muita coisa debaixo da tenda. E um exército, irmão, para poder ser um exército, você não pode ter nada, principalmente na área espiritual, que deva ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia Sagrada diz que quando Josué chegou e revelou, ele não falou com Acã: murmura, Acã, agora. Fala grosserias agora. Ele falou assim: dá glória a Deus. E a Bíblia diz que ele, dando glória a Deus, eles pegaram e amontoaram as pedras sobre eles e toda a sua casa. Tirou o anátema do meio do povo.
Agora aqui a Bíblia Sagrada diz que Israel perdeu, foram 34 mil homens. Isso é um exagero. Por quê? Porque homens de Belial estão tomando conta do rebanho de Deus. E a Bíblia Sagrada diz agora, pastor Solange, que Ofni e Finéias, graças a Deus, foram mortos. Mas a morte não para em Ofni e Finéias. Deus quer destruir toda a casa de Eli. Sabemos que Eli realmente foi um homem de Deus. Eli realmente foi um homem que verdadeiramente fez as obras do Senhor. Porém, os seus filhos não andaram no seu caminho. O próprio Eli condenou as atitudes dos filhos, mas não tinha força de pegar os filhos e tirá-los do caminho. Então ele deixou, ou seja, ficou adormecido pelo pecado dos filhos. Ele não teve condições de pegar e arredar os filhos, sai daqui, vocês não servem. Como chefe do lar, se ele tivesse pegado os filhos, arrancado os filhos, jogado para lá e colocado outros sacerdotes, ele não iria sofrer também a pena de morte que estava somente listrada para os seus filhos. E a Bíblia Sagrada diz que quando a notícia chegou aos ouvidos de Eli, que a arca de Deus era tomada, o homem era gordo, já velho e pesado, levantando, caiu para trás e quebrou o pescoço. Não muito longe, a mulher de Ofni, que estava também grávida, a Bíblia Sagrada diz que estava antes de dar a luz, né? Ou seja, quase o tempo de dar a luz, sentiu dores de parto, deu luz ao menino e ainda morreu. E antes de morrer, ainda abriu a boca e amaldiçoou a criança com um nome chamado Icabote, ou Icabo, que significa o quê? A glória do Senhor se foi. Sabe o que isso é resultado? Resultado de pessoas que não se converteram. Sabe o que isso é resultado? Resultado de pessoas que não verdadeiramente andaram nos propósitos do Senhor nosso Deus. Então nós estamos percebendo que tem muitas pessoas que estão perdidas porque não querem se converter-se ao Senhor seu Deus. A Bíblia Sagrada está escrito da seguinte forma: aquele que quer seguir-me, cada dia toma a tua cruz, renuncia a si mesmo e segue-me. Aleluia. A vida do cristão é renúncia. A vida do cristão é cruz. A vida do cristão é cada dia tomar o quê? A sua cruz. Não é só hoje. É hoje, amanhã e renunciar-se sempre. Fazer guerras apenas com símbolos nunca foi funcional para Deus. Deus não tem nenhum interesse em guardar símbolos. A Bíblia diz que quando edificaram o templo do Senhor, pela mão do nosso irmão Salomão, a glória foi tanta que o fogo desceu do céu, como foi no Monte Carmelo com Elias, lambeu o holocausto. A glória de Deus foi tão grande que os sacerdotes que estavam dentro não podiam sair, e os que estavam fora não podiam entrar. Diga glória a Deus, que coisa maravilhosa. Aleluia, maravilhosa. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Jedidias, né, que é Salomão, e olhando para ele falou assim: olha, porém, se este povo não se converteres a mim, eu então destruirei esta casa que se chama pelo meu nome. Deus não tem nada, meu irmão, Deus não tem nada com símbolos. Deus tem com o seu nome. Aleluia. Deus zela pelo seu nome. E Deus zela pela sua palavra. É Ele quem diz isso para Jeremias: eu velo pela palavra que sai da minha boca e faça cumprir. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus tem compromisso com o teu nome e o quê? A tua palavra. Nada de simbologia. Símbolos não vão salvar ninguém. Símbolos não valem quase que nada a não ser para aquilo que é o fim daquilo. Observa-se que a arca que representa verdadeiramente a presença de Deus. O povo perdeu a arca e perdeu a vergonha e perdeu a vontade de buscar a Deus. O povo perdeu a arca, perdeu a vergonha e perdeu o quê? A vontade de buscar a Deus. A arca foi levada e depositada, sabe aonde? Lá no templo de Dagon, onde os filisteus cultuavam Dagon. Aí sabe o que acontece? A Bíblia Sagrada diz, pastor Solange, que Deus teve que fazer guerras para trazer outra vez a arca, porque os israelitas não tiveram coragem de voltar a buscar o seu Deus ou o símbolo do seu Deus que tinha perdido na guerra.
Sabe por quê? O pecado te enfraquece. O pecado me enfraquece. O pecado me distancia das coisas sagradas. O pecado me faz ficar covarde. É verdade. O pecado me mete medo. E aí, quando o pecado é muito alto em cima de mim, ou dentro do meu coração, eu fico pensando, eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que buscar a Deus. E nunca vou buscar a Deus, porque o pecado não deixa. Israel agora perde a única mobila, aonde que era a representação da Shekinah de Deus, se é que ela existiu. A única mobila onde que estava escrito os 10 mandamentos que Deus escreveu pelo seu próprio dedo. Israel perdeu a arca da aliança que tinha a vara de Arão, pastor Solange, que florescera o obra que estava ali, que era o obra de Maná. E perdeu as tábuas de Emanuel. E não tiveram força de ir lá buscar. Então tomaram a arca de Deus, o símbolo sagrado dos hebreus, e colocou onde diante do chamado Deus Dagon, como uma oferta Dagon, dizendo, olha aqui Dagon, nós vencemos Israel e trouxemos o seu Deus para prostrar diante do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que no dia seguinte, Dagon tinha caído de cara diante da arca. Eles não entenderam. Quem poderia ter derrubado aquela estátua tão grande? Voltaram Dagon outra vez para o lugar. No outro dia, Dagon apareceu outra vez caído, com as mãos cortadas. Ele falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eles não acreditaram que aquilo ele era Deus. Levantaram outra vez a estátua de Dagon. E Dagon continuou lá, sem as mãos cortadas, mas está lá, com as mãos cortadas está lá, posto. Eles não entenderam que aquilo ali era a arca de Deus. Era a simbologia de Deus na terra. Então o que eles fizeram, Eliezer? Deus começou a ferir-lhes com doenças. E começou a dar a eles problemas em lugares sensíveis do corpo. E eles começaram a sangrar. E não foi uma ou duas vezes. Todo o povo começou a ter o mesmo tipo de problema. Então voltaram para conversar a Dagon. E quando chegaram lá, Dagon já estava caído outra vez. E agora com a cabeça decepada. Diga glória a Deus. Alguém olhou, arrepiou o corpo e falou, alguma coisa está errada. Olha para mim, eu estou sangrando nas partes íntimas. E você? Eu também estou sangrando nas partes íntimas. É o Deus dos hebreus que está ferindo. Oh, glória. Se você é covarde e não pode fazer guerra, Deus faz a sua própria guerra. Deus nunca dependeu dos homens para fazer a guerra. Ele diz, eu sou o Senhor dos exércitos. Aleluia. Os homens acham que são muita coisa. E acham que Deus vai respeitar porque é em grande número. Escuta uma coisa, irmão. Deus não perdeu a guerra para os filisteus. Você tem que entender isso. Quem perdeu a guerra para os filisteus são os pecadores israelitas. São eles, pastor Solange, que perderam a batalha. Deus não perdeu a batalha. Quem perdeu a batalha é Ele. Por quê? Porque Deus vai lá reivindicar aquilo que é dele agora. Glória. Ele falou, a minha arca não vai ficar em tempo de Dagon. Eu tenho uma tenda em Siló. Vou levá-la outra vez para Israel. Porque aqueles covardes não podem vir cá embaixo buscá-la. O tempo se passou, pastor Solange. E Deus começou a ferir. Ferir. Alguém olhou e falou assim, eu sei o que é isso. O que é isso? É a arca do Deus dos hebreus que está aqui. Precisamos tomar esta arca. É um símbolo sagrado. Colocar no carro e mandar de volta para lá. Nós não podemos tomar isso para nós. Alguém pegou e falou assim, que oferta havemos de dar a esse Deus para que possamos ser curados? Alguém falou, vamos fazer ratos de ouro. Colocaram, acho que foram 10 ratos de ouro. Alguém falou, agora vamos fazer a moldura do que está ferindo em nós. E alguém fez o desenho, né, em perfeição daquilo que estava lhe ferindo do lado oculto do corpo. E ali conduziram o pastor Solange, colocando dentro da arca, e pegaram a arca e lavraram um carro novo de boi e colocaram em cima e amarraram e colocou uma vaca com bezerros e soltou as vacas, e as vacas foram sendo trilhando a caminho de Israel. Porque Deus faz a sua guerra e vence. Diga glória a Deus. E lá quando chegou ali em Obed-edom, se não me falha a memória, eles ali depositaram a arca. Abinadab foi o primeiro homem
a tomar a arca e colocar para dentro da sua casa. A arca ficou lá uma década, muito tempo, a arca ficou dentro desta casa deste homem. Agora, observa para você ver. A arca veio, pastor Sônia, sozinha, guiada por animais, em cima de carro novo. Foi uma forma deles se livrarem da doença e se livrarem da maldição de ter tocado na arca do Senhor. Observa para você ver. Os israelitas, pastor Solange, perderam a arca e não tiveram coragem de voltar a buscá-la. Medo, diga, o medo. O medo. O pecado cria pânico na cabeça da pessoa para que ela não busque a Deus. Quando nós éramos no mundo, se alguém falasse em Deus, não, acabou, não fala em Deus não. Mas por que não pode falar em Deus? Porque Deus é santo, nós é pecador, mas reconhecer que é pecador e não se arrepender do pecado, a serviço de tolo. Uma certa vez eu estava numa roda e de repente eu virei e falei assim, para que nós estamos fazendo aqui no escuro, gente? Que palhaçada é essa? Nós podemos estar lá no claro, porque Deus está nos vendo aqui. Tinha um filho, um testemunho lá de Jeová, desviado, gritou comigo, não fala no nome de Jeová não, rapaz, você é doido, fala no nome de Jeová. Mas é isso mesmo, nós estamos ocultos dos olhos dos homens. Não estamos ocultos dos olhos de Deus. E olha que eu nunca tinha lido isso na Bíblia Sagrada. Agora nós observamos uma coisa, irmão. Não faça guerra se a sua vida não está o quê? No altar com Deus. Não adianta levantar símbolo. O povo está ensinando o povo errado. A Bíblia Sagrada diz assim, ó, sem mim nada podereis fazer, disse Jesus. Aleluia. A vara que não estiver em mim, pastor Sônia, esta o quê? Não produz nada. As pessoas estão ensinando as pessoas a fazerem guerra com símbolo. Leva hoje a água ungida, joga lá que você vai vencer. Leva hoje a arruda aqui, ó, galho de arruda ungido, a rosa branca, o sal do Vale do Sal, a água do Rio Jordão. Eles vão inventando um nome de campanhas, fogueira santa, e vai colocando a pessoa, querendo fazer a pessoa vencer com símbolos religiosos. Vai lá, leva minha mão aqui, coloca na primeira gaveta lá da sua. Não vai resolver o problema de ninguém. As guerras que você vence só podem ser vencidas quando você reconhecer o seu erro e começar a colocar a boca no pó e pedir Deus clemência, misericórdia, tem piedade, e Deus vai entrar com você nessa guerra. Aleluia. Sem isso, irmão, nós não venceremos. Não há como vencer, pastora Solange, as guerras se o nosso Deus não estiver no nosso coração. Nós vamos perder os símbolos, vamos perder a coragem de buscar a Deus como esse povo perdeu. Eu glorifico a Deus, porque Deus fez o quê? A sua própria guerra. E trouxe outra vez o quê? A arca de Deus. E Deus trouxe a arca outra vez para o povo de Israel. Para outra vez fazer o povo de Israel voltar a oferecer sacrifício a Deus. Aleluia. Porque Deus escolheu Israel. Amém? Eu vejo que Israel não escolheu Deus, mas Deus escolheu Israel. Quando Deus escolheu Israel, nem a existência de Israel existia. Estava tudo na costela de Abraão. Deus escolheu a nação, mas a nação não escolheu a Deus. Essa nação nunca escolheu a Deus, mas Deus sempre escolheu Israel. Eu falo com toda a veemência isso. Por quê? Porque nós observamos que esse povo fez tudo quanto é de mal diante do Senhor. Outro dia, eu conversando com um líder, e ele falou comigo assim, o povo está assim mesmo, né? Muitos pastores estão pregando por aí afora sobre sedução, sobre mulher que anda com roupa de sedução dentro da igreja. Eles não falam nada porque estão gostando, né? Aí é que nem o povo lá do Antigo Testamento, quando Balaão lançou o tropeço diante do povo de Israel e o povo se prostituiu. Falei, irmão, eu posso entender perfeitamente porque a Bíblia escreve dessa natureza. Mas eu posso também entender perfeitamente que aquele povo que prostituiu, quando Balaão mostrou a beleza das moabitas diante deles, é porque eles eram infiéis. Ali Deus estava purificando o povo, tirando mais um pouco de entulho do meio do povo. Sabe por quê, minha filha? Presta atenção.
aquelas mulheres hebreias que saíram do Egito, saíram cansadas, escravas. Uma mulher nômade, ela não tem tempo, ela não toma banho todo dia. Uma mulher nômade, ela não tem, pastor Solange, um perfume para se perfumar todos os dias. Ela não tem uma água para tomar todos os dias. Ela às vezes tem que andar quilômetros atrás de uma água para poder trazer na caçamba água para lavar uma comida para dar ao seu filho. É um povo nômade. Então eram mulheres que às vezes tinham os dentes estragados, porque não tinham uma alimentação apropriada. Eram mulheres que não tinham vestes novas todos os dias para vestir, porque eram vestes ganhadas do Egito e ali já tinha anos que eles tinham saído. Então era um grande número de povo. Observa, minha filha, que se você vê um povo nômade, você vai ver que é um povo que tem a sua pele cansada. O sol escaldante de dia, a geada da madrugada. Então a beleza fica em segundo plano para um tipo de povo desse. E o que Balaão viu? Balaão viu que as hebreias não eram tão bonitas assim. Que as hebreias não ofereciam tanto conforto aos homens. O que ele fez? Ele tomou daquelas mulheres melhores e lançou diante do povo. Os infiéis caíram. Quando eu falei com ele que os infiéis caíram, não, o povo caiu não. Por que Josué não caiu? Por que Caleb não caiu? Por que os filhos deles não caíram? Porque eles eram o quê? Fiéis. Não confunda, irmão, né? Sensualidade com infidelidade. Eles foram infiéis, pastor Solange. Caíram porque eram o quê? Infiéis. Se alguém olhasse para Dona Maria, que está lá dentro daquela tenda, né? Acompanhando a loucura daqueles homens, e olhando para aquela mulher, pensasse consigo assim, não, eu não vou trair a minha esposa. Ela está acabadinha, mas é a minha esposa. Ela está surrada pelo tempo, mas é o tempo que nós precisamos para poder herdar a terra da promessa. Eu não vou praticar esse ato. Mas não. A primeira coisa que eles fizeram é o quê? Abriu mão da esposa e foi ao ato da fidelidade. Então eu falei com o rapaz, irmão, uma mulher nômade não tem beleza para te oferecer, a não ser a fidelidade. Observa que o tropeço foi feito para os homens e as mulheres não caíram. Poderia ter colocado o tropeço para os homens, para as mulheres. Não, colocaram para os homens. E eles o quê? Eles o quê? Se prostituíram. E as mulheres o quê? Não se prostituíram. Então nós observamos uma coisa. Quer fazer as guerras? Ah, eu quero. Então primeiramente coloca a sua vida no altar. Quer fazer a guerra e vencer? Primeiramente coloca tudo que está nas suas mãos na mão de um guarda. A Bíblia Sagrada diz que Jessé chamou o nosso irmão Davi e falou, Davi, toma 10 queijos aqui, passas de figo, leva tudo no seu bornal, vai no arraial, traga notícias dos seus irmãos, porque eu não estou escutando nenhuma notícia de lá. Então tu vai lá, chega ao capitão de 100, dá a eles os queijos, chega no capitão de 50, dá a eles as passas de figo, leva um pouquinho para os seus irmãos também, mas ouve para mim o que está acontecendo ali. Davi, quando ouviu isso, aproximadamente deveria ter uns 17 para 18 anos. Sabe o que Davi fez, pastor Solange? Tinha ovelhas à sua responsabilidade. Sabe o que Davi fez? Ele pegou as poucas ovelhas que tinha e colocou na mão de um guarda que ele conhecia. Um jovem. Ele, ouvindo a voz do seu pai, ele poderia muito bem fazer o quê? Virar as costas, pegar o que seu pai estava mandando e dar linha pipa e chegar na batalha. Mas não. Antes de descer para a guerra, antes de descer para a batalha e obedecer a voz do seu pai humano, ele fez o quê? Pegou as poucas ovelhas que tinha e colocou na mão de um guarda. Presta atenção. E agora ele vai pegar e obedecer a ordem do pai e descer ao campo de guerra. E ao chegar ao campo de guerra, ele depara com um povo amedrontado, um povo com medo, um povo dentro de um buraco. Porque havia um gigante do outro lado que por 40 dias desafiava a Israel. Gritando, porventura não há homem em Israel? E aí o povo ficava com medo de enfrentá-lo porque ele tinha 3 metros e 1 palmo de altura. E aí a lança dele era como a lança de um tecelão. E aí eles olhavam a armadura dele que era feita de cobre cheio de escama. E aí eles olhavam o tamanho dele. E depois, o pior disso,
A Bíblia diz que com 3 quilômetros de distância você escutava o urro do homem. Quem vai chegar perto de um homem desse? Parecia um leão numa selva. O homem gritava a 3,5 km e você escutava a voz dele perfeitamente. Eles eram gigantes. O homem, pastor Sujé, era um grande guerreiro, desde a sua infância. E a Bíblia Sagrada diz que quando Davi chegou e deu tudo que tinha que dar, passando Davi, ouviu o gigante desafiar. Aleluia. Ele fez o quê? Ouviu o gigante desafiar. Quem tem vida no altar, irmão, não tem medo de tamanho. Aleluia. Não, quem tem vida no altar, pastor, não tem medo de grito. Quem tem vida no altar não tem medo de armadura do inimigo. Não observa o tamanho da lança de fulano de ciclano. Não compara. Não compara. Quem tem vida no altar é diferenciado. Aleluia. Ele ouviu o grito e falou assim, o que está acontecendo aqui? Abinadab. Né? Era Abinadab, Samar e outros irmãos dele que estavam na batalha. Rapaz, entra na guerra. Vai lá embaixo, mete a faca no busto daquele homem. Arranca o coração daquele homem, pelo amor de Deus. E quem disse que eles tinham coragem de ir? Então ele falou assim, o que será que o rei faz para alguém que vai, né, e desonra esse guerreiro que está gritando aí? Aí alguém olhou para ele e falou assim, ó, o rei vai coroá-lo, vai isentar a sua casa do imposto, vai fazê-lo casar com a filha dele. Aí Davi olhou e disse, isso é uma boa para mim, eu estou precisando casar com a filha do rei. Isso é uma benção para mim, isentar eu de imposto é o que eu estou mais precisando. Estou precisando de dinheiro, estou precisando casar com a filha do rei, estou precisando de parar de gastar, eu estou precisando virar príncipe. É a minha oportunidade. É a minha oportunidade. Eu não vou perder a oportunidade por causa do gigante. Só que tem um porém, irmão, o adversário está ao seu lado. E quando ele começou, pastor Sonja, a pensar em falar alguma coisa, Abinadab, o seu irmão mais velho, levantou e falou, eu conheço a presunção do seu coração e a maldade que tem nele. Olha você ver. Com quem deixasses aquelas poucas ovelhas que nós temos do papai? Você imagina se aquele homem não fosse um camarada que era um homem prudente. E se ele tivesse deixado as ovelhas para lá e descido de qualquer maneira, a primeira palavra do adversário lhe faria o quê? Cair no campo de batalha. Aonde deixou aquelas ovelhas? Só que a mente dele está livre. Por quê? Porque ele desceu não para guerrear, mas ele desceu com prudência. Glória a Deus. Ele desceu com sabedoria. Ele desceu para poder, pastor Sônia, ele não desceu para a guerra, mas ele desceu preparado. Você não precisa entrar em guerra, mas você tem que estar preparado para ela. Aleluia. Tem gente que vai entrar na guerra, e tem gente que nem está pensando em guerra, mas tem que se preparar para a guerra. E quando ele ouviu as propostas do rei, ele fez umas 2 vezes a mesma pergunta, mas como é que é o negócio? Como é que é o negócio? Quando ele entendeu que isto era possível, ele falou a palavra única que não estava na boca do exército de Israel. Quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus Todo-Poderoso? Aleluia. Glória a Deus. Os homens eram covardes, estavam com medo, mas no pensamento do jovem Davi, eles eram o exército do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é isso? Unidade. Unidade. Sabe o que ele fez, pastor Solange? Ele foi lá e conversou com Saul. Eu imagino que o povo deveria ter tirado sarro dele demais. Primeiramente riram bastante, depois virou uma piada na boca dos soldados. Eles devem ter pegado e falado assim, aqui ó, chegou esse jovem rapaz aqui, ó, diz ele que quer ir lá brigar com o gigante. E Saul deve ter olhado para ele, deve ter rido bastante dele primeiro. Aí ele falou, você quer mesmo? Você quer batalhar? Eu quero. Então ele tirou as roupas reais dele, a armadura única dele, e colocou sobre Davi. E a Bíblia diz que Davi dava um passinho para frente e outro para trás, porque não podia andar com aquela geringonça. E ele olhou para ele e falou assim, não posso batalhar contra ele. E o povo deveria ter rido, porque Saul era alto, era o mais alto dentro do exército. Se tivesse alguém para pelejar contra o gigante, tinha que ser Saul. Porque do ombro para cima ele era o mais alto da turma.
E quando ele colocou a armadura em Davi, imagina o capacete dele caindo de lado assim, né? Imagina aquela couraça batendo no meio da coxa de Davi, e Davi tentando andar com aquela geringonça e não conseguia. Ele falou, eu não posso lutar com isso. As minhas guerras eu não posso trilhar com isso. Essas armaduras são muito grandes para mim. Eu não tenho experiência para batalhar com isso. Então como você vai guerrear contra ele, Davi? Você só pode deter um gigante daquela natureza se tiver uma armadura como a minha. Ele falou, não. Eu vou detê-lo com aquilo que Deus tem me dado. Aleluia. Porque quando o urso dá no rebanho do meu pai, eu vou com o meu cajado e tomo a ovelha do meio da sua boca. Eita, glória a Deus. Aleluia. Ele olhou e falou, como é que é? Não é só urso, não. Leão também. Quando o leão dá no rebanho do meu pai, eu vou atrás do leão. E com a minha vara, o meu cajado, eu bato no leão. E quando isso não dá certo, eu garro na juba do leão e arranco da entranha dele a malhada de meu pai e levo para ele. Digo aqui, pai, ó, o resto da malhada, porque o leão matou, mas eu matei o leão. Glória a Deus. O leão falou assim, isso é diferente. Você luta com o leão, aleluia. Você luta com ursos. Ah, eu vou te mandar. Mas então, que arma que você quer do nosso exército aqui? Ele falou, nenhuma. Eu vou descer aqui no ribeiro, vou pegar 5 seixos, Eita, vou glória. colocar no meu alfoge e vou batalhar com ele com as armas que eu sei. Alaia. Você não tem arma porque você não vê. É Jesus. Mas se você começar a buscar a Deus, as armas que Deus te dá são armas poderosas e letais para vencer a guerra. É verdade. Tem gente que quer vencer a guerra com a arma do fulano. Porque a arma do fulano parece que é mais bonita, parece que é maior, parece que destrói mais rápido. Não, você tem que batalhar suas guerras com as armas que Deus te deu. Glória a Deus. Habilidades que Ele está te dando. Glória a Deus. E o que ele fez? Ele foi lá para a sua zona, pegou 5 seixos, colocou dentro do seu alfoge de pastor, pegou a sua funda e o seu cajado e partiu de diante o gigante. E a Bíblia Sagrada diz que quando o gigante o avistou, o desprezou-lhe. Olhou para ele e disse, porventura sou eu algum cão para que viesses a mim com pedras e paus? Olha, pastor, que abusado. Abusadinho. Abusado, o inimigo abusado. O inimigo abusado. E quando ele falou isso com Davi, Davi teve uma resposta maior que a dele. Não é a altura dele, maior que a dele e maior que ele. Porque ele falou assim, tu vens a mim com espadas e lanças e armadura. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Aleluia. Eu vim fazer guerra em nome do meu Deus, Aleluia. a quem tu tens afrontado, Satanás. Glória a Deus. Ele pegou a pedra, colocou a pedra na funda e foi girando. Certamente, pastor Solange, vocês devem não conhecer esse texto, mas Israel tinha pelo menos 700 homens com a mão canhota que atiravam com a funda e acertavam um fio de cabelo. Era experiências que eles vão ter. Ele pegou essa pedra, colocou. Outro dia, o ribeiro que ele desceu para pegar os seixos, ainda há muitos seixos, mas não há mais água no ribeiro. E o rapaz estava mostrando de onde ele veio descendo ao declínio, aonde ele veio descendo e desceu até o ribeiro e pegou daquele ribeiro ali os seixos, são pedras lavradas por água. As pedras ainda estão lá, as pedrinhas estão, mas as águas já não existem mais naquele vale. Secou-se o rio. E foi ali que ele pegou as 5 pedras, colocou, e ele leva agora diante do inimigo. E o inimigo está ouvindo ele falar. Ele está confrontando-lhe. Está falando que vai pôr a carne dele às bestas feras. Está lhe desestimulando. E aí agora ele vai desestimulá-lo com a sua aparência. E vai virar e falar assim, não há homem em Israel? Me manda um menino? Que vergonha. Isso para desestimulá-lo. Para humilhá-lo. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele pegou a pedra, colocou na funda e girou, e lançou, a pedra bateu no meio do centro da cabeça daquele homem. Traumatismo craniano na hora.
bateu a pedra que trincou o crânio todinho daquele homem, tenho certeza. Do jeito que bateu, pastor, ele não caiu para trás, ele caiu para frente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz, pastora, lá no livro de Apocalipse, aqueles que dizem ser e não são, os que dizem ser judeus e não são, farei que venha e proste aos teus pés e o adore, para que saibas que eu sou o quê? O Senhor que te ama. Glória a Deus. Aí então lá está escrito assim, né? Que no livro de Apocalipse, que aqueles que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, eu farei que venha e proste aos seus pés e adore, para que saiba que eu sou teu Deus que te ama. Presta atenção, irmão. Muita gente não está sabendo, mas ainda há uma igreja viva na face da terra. Há um povo ainda, pastor Solange, em que o mundo tem que se dobrar para com eles. A igreja viva ainda está na terra. Aleluia. Um povo de Deus ainda está na terra. Um povo que sabe entrar na batalha, pelejar as suas guerras e vencer, ainda está na terra. Então a Bíblia Sagrada diz que os filisteus venceram. Por um período de tempo, eles o quê? Venceram, mas foi apenas o quê? Um período de tempo. Não conseguiram vencer por muito tempo, porque o próprio Deus fez as suas guerras e o quê? Venceu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus estará sempre vencendo as batalhas que você perde. Glória a Deus. Perde o homem, não perde Deus. Deus não perde batalhas. Amém? Amém. Deus o quê? Não perde batalhas. Aleluia. Perde homens, mas Deus jamais perderá a batalha. Sempre todas as estratégias que Deus te dá, se é Deus que está te dando a estratégia da guerra, faça, porque vai vencer. A Bíblia Sagrada diz que houve uma batalha, se não me fala a memória, não são os filisteus, é um outro tipo de pessoas que batalharam contra Gideão. Os amorreus. Os amorreus enfrentaram a Israel. E Gideão, que malhava o trigo lá no Maná, recebeu uma chamada de Deus para fazer guerra. Aí Deus falou assim, as suas armas de guerra. Ele virou e falou assim, sim senhor, chama. Chamou mais de 40 mil homens. Era tanto homem que era igual um formigueiro. Deus falou, tem muita gente. Faça uma averiguação. Cante um hino no meio deles. E cantou. E a metade caiu por metade. Aí ele fez outra vez mais um pouco perdido. Ele falou, agora leve esse povo ao ribeiro. Aquele que lamber a água como um cão, separa. É esse que eu preciso. Os que meter a cara no rio para beber, dispensa, esses homens não servem para nada. Muito bem, sobrou 300 pessoas. Com Gideão, 301. De milhões, agora para 300. Mas Gideão tem fé. A fé, irmão, pode abalar por um instante. Mas se você procurá-la, você vai encontrar. Ela está dentro de você. Quando Gideão se abalou pela fé por causa da guerra, ele perdeu o sono e desceu lá no arraial dos inimigos. Onde que foi? E chegando ele com o seu pajem de arma, escondido atrás da moita, acordou 2 daqueles homens. Não sei se é amorreus, me acha, Eliezer. Não sei se é amorreus ou se é os filisteus. E eles estavam um com os outros conversando e dizendo, olha, eu vi um pão tostado que cercava o arraial, se não me fala a memória, dos amorreus ou dos filisteus. O Eliezer vai conferir para mim. Medianitas. Medianitas, obrigado. Tá vendo? Medianitas. Nenhum nem outro. Medianitas. Um pão tostado que rodeava o arraial dos medianitas. O outro acordou e falou assim, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Da glória. Ele escondido atrás, o inimigo revelando para ele, você é campeão. Às vezes você pode bombear na fé. Não tem problema. Bambear na fé não tem problema. Tem problema? Não tem problema. Mas ele procurou reforçar a fé. Ele foi lá no arraial dos inimigos. Os inimigos fortificou a fé dele. Às vezes você bambeia na fé. A Bíblia diz que Davi também bambeou na fé. E quis se entregar aos inimigos da sua alma. E foi lá, no meio do bando dos filisteus. E quando ele chegou lá, quando ele estava lá, alguém olhou para ele assim, 2 homens olharam para ele assim, escuta aí, aquele ali é Davi.
Que Davi? Aquele que eles cantavam lá em Israel. Saul matou milhares, mas esse aí matou 10 milhares. Esse homem de guerra, ele animou-se. Aleluia. Diga glória. Você precisa ouvir, você pode ficar bom na fé, mas o inimigo vai testemunhar. Eu te conheço. Aleluia. Quer ver? Aí a Bíblia Sagrada diz que e quando ele ouviu aquilo, ele falou, ele despertou. Peraí, rapaz. Eu sou um homem de guerra. Eu tenho valor. Eu posso vencer de novo. Eu posso vencer outra vez. Aí quando eles pegaram, ele, vamos catar, ele catou ele, porque a vingança é um prato frio, né? Eles catou ele, levou diante do rei. Chegou diante do rei, ficou babando assim. Babando. E o rei olhou para ele, o que esse homem está fazendo aqui? É Davi, mano. Rei, mete a peixeira na barriga dele, matou um gigante. Mata ele, só vai ficar mais famoso que ele. Esse homem é doido, esse homem está babando. Tira, já basta os loucos que eu tenho na minha cidade. Joga esse homem fora do arraial e ele foi livre. Diga glória a Deus por isso. Estratégia. Uma vez que ele viu que o barraco caiu, o que ele fez? Ele criou uma estratégia rápida, começou a babar e falar coisa com coisa para o fulano. Esse cara tá doido. Esse foi Davi um dia, isso aí nem é mais nada não. Isso é louco. Voltou Davi foi o quê? Rei em Israel. Você pode bambear na fé. E quando o Gideão bambeou, ele foi aonde? Lá no meio de quem? Dos seus adversários. E os adversários testemunharam, dizendo, esse homem é guerreiro. Sabe o que ele fez depois? Voltou para cá. Aí Deus deu ele a estratégia de guerra. Quais é a estratégia de guerra? A estratégia de guerra é a seguinte. Você vai pegar uma tocha, um vaso e uma trombeta. Isso é. Eu vou guerrear com o adversário com uma tocha, meu Deus. Com um cântaro e com trombeta. O que eu vou fazer? Um carnaval para ele? Hã? Aí Deus falou, você sobe com isso. Chegando lá, você divide o povo. Coloca 100 para lá, 100 para lá e 100 no meio. Quando você dar a ordem, todos vão tirar da tocha o cântaro. Quebra o cântaro, levanta a tocha e zoa a trombeta e eu vou dar vitória. Diga glória a Deus. Armas que para você não tem nenhum tipo de valor. Para Deus tem valor. São armas, Eliezer. Simples armas. Simples armas. Mas com lendas. Diga lendas. Existem as lendas por trás das armas que Deus está usando para assombrar os homens. Aleluia. Quando Deus vinha assombrar os homens, porque Deus vai vir assombrar o mundo. Este mundo atual, Deus vai vir assombrá-los. Eles vão ficar de boca aberta. Eles vão estremecer. Os homens vão entrar onde? Nas concavidades da rocha. Ele vai dizer, esconde-nos do olho daquele que está sobre as nuvens. Ele vai vir fazer a guerra. Ele diz que ele sozinho pisa no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele vem assombrar os homens. E é interessante, sabe o que acontece? Atrás daquilo tinha uma lenda. A lenda é os fantasmas de cabeça de fogo. No meio dos arraial dos medianitas, tinha uma lenda de um chamado cabeça de fogo. Fantasmas que devoravam as almas dos soldados. Deus tomou a lenda deles, Eliezer, para confundi-los naquele dia. Sabe o que fez? Quando eles pegaram, estavam todos no arraial, que eles pegaram, acenderam as tochas, colocou o cântaro para tampar o fogo. Quando eles chegaram no alto do morro, que eles pegaram os cântaros, bateu, assoviou, chamou a atenção e levantou as tochas e falaram, lá os cabeças de fogo, vai devorar nossas almas. Um matou o outro. Deus fez a sua guerra atrás da lenda. Diga glória a Deus por isso. Imagina vocês, os midianitas, um fincando a faca. Me mata antes que o cabeça de fogo me pegue. Finca a faca e tem. É um matando o outro e Deus dando vitória. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quer ver uma guerra vencida? Foi Senaqueribe. Senaqueribe é o tipo de Satanás. Perfeito Satanás. Fez uma oferta a Israel de uma terra melhor que a dele. Se eles rendessem
aos midianitas. Ao Senaqueribe. Fez uma oferta melhor. Agora observa-se, quando as cartas foram escritas por ele para poder desestimular, aí diz que o rei Sedequias, se me fala a memória, levou ao templo do Senhor, a estendeu diante de Deus. Glória a Senhor, o que esse homem está falando. O profeta Isaías, em forma de poema, profetizou. Oh, glória! Deus é tranquilo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse o povo estava num apavoramento terrível, porque Senaqueribe está lá fora matando todo mundo. E Deus, na boca do profeta, em forma de poema, em poesia, profetizando tranquilamente. Aleluia. Eu imagino que Isaías é um cidadão muito maravilhoso. É um cidadão muito maravilhoso. Eu imagino porque, como que um tempo de guerra, de medo, de pavor, o homem chega poetizando as profecias do Senhor no meio do povo. Que folgança. Diga glória a Deus. Quem confia em Deus é folgado. Amém? Amém. E ele profetizou dizendo, quieta. Deus vai te dar livramento nessa batalha. Nem pela sua força, nem pela sua espada, nada. Fica tranquilo. Deus vai dar vitória. Eles não estão desafiando a você. Está desafiando o seu Deus. E quem desafia o seu Deus, não vai vencer. Quem sem Deus pode vencer o exército? Ninguém. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando Senaqueribe queria colocar o seu exército para cima, 180 mil homens mortos no arraial. Numa só noite. Deus foi lá, recolheu a alma dos caras, jogou tudo no inferno. Não. Quando ele chegou e tocou a trombeta para levantar o exército. Levanta todo mundo! Esse povo está dormindo demais. Hein? Chama fulano! Chega lá. Ciclano! O exército de perda! Paradinho. Oxi! Senhor, está morto aqui, está morto ali, está morto cá, está morto cá. Matou todo o seu exército no só dia. Levou ele e fez 2 dos seus filhos matá-lo com espada dentro da casa do seu Deus, para humilhar o seu Deus. E colocou o seu terceiro filho como rei. Deixa eu falar com você, as guerras de Deus, ele vai vencer. Você quer vencer com ele? Coloca a sua vida no altar. Ninguém vence as guerras de Deus se não tiver com vida onde? No altar. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém?